Irmãos, graça e paz para todos. Estamos dando início ao nosso GECEL familiar. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, que já está acompanhando com a gente. Você pode reunir aí, né, sua família, para juntos estarmos hoje buscando a Deus. O GECEL significa grupo de crescimento, de evangelização. Aliás, desculpe, grupo de crescimento, evangelização e unidade. É que essa sigla foi mudada algumas vezes. Então, grupo de crescimento, evangelização e unidade, né? E é o que a gente chama de pequenos grupos, né? Eles acontecem nas casas, nos lares, e são reuniões que não são muito longas, é uma reunião que a gente reflete na palavra de Deus, louva o Senhor, juntamente com irmãos no contexto de uma casa. Aqui no caso estamos fazendo no contexto de família, você aí com a sua família, a gente aqui também com a nossa família reunida, para juntos estarmos tendo esse tempo na presença de Deus. Eu convido você a fechar seus olhos, vamos curvar nossas cabeças e vamos falar com Deus agora. Senhor, obrigado por podermos estar reunidos em família para buscar a Tua presença. Nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado até aqui e confiamos que o Senhor vai continuar nos protegendo e guardando no meio dessa situação mundial que está abalando, ó Deus, os firmamentos da sociedade moderna. Ó Pai de amor, nós neste momento pedimos que o Teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações, falando aos nossos corações neste dia. E que possamos buscar em Ti graça para continuar dentro dessa situação, mas confiantes, sabendo que Deus vai nos dar força para vencer. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos por cada lar que está agora conectado com a gente, por todos que agora se voltam para Ti, para buscar a Tua verdade, buscar a Tua palavra, no contexto da família. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Como é que tá? Já tem alguém dando sinal aí pra gente aí? Tem 4 pessoas. Amém, já tem 4 aí e com certeza vai aumentar. Queremos convidar todos vocês, né, a louvarmos a Deus juntos aqui. Compartilha o link. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno. É o Senhor em quem nós teremos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por tudo em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de
vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia! Tu és bendito, Senhor. Nós te agradecemos pela tua bondade. Cremos, ó Pai, que veremos grandes coisas do Senhor. Declare sobre aqueles que estão aí próximos a você, da sua família. Uma palavra de bênção. Diga assim para ele: sobre tua vida Vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. sobre tua vida. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas Nunca secarão. águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas Nunca cessarão. águas nunca cessarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas Nunca águas cessarão. nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas Secarão. nunca secarão.
Nesse momento, né, a Águida vai estar dirigindo, né, uma reflexão bíblica conosco. Então, abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração, né? Porque a gente vai refletir um pouco sobre essas verdades, vamos conversar aqui sobre elas agora, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos que estão em casa. A reflexão que a gente vai fazer hoje, a gente vai olhar para a família de Jacó, para refletir sobre família, sobre ser família e trazendo aí eles como exemplo, né, usando eles como referência aos filhos de Jacó, para mostrar como Deus trabalha nas famílias, né, e como as nossas famílias, nós como família somos diversos, né, somos muito diferentes, mas que Deus tem propósitos para cada um de nós e para nós como um todo, como família, né? Para cada uma das nossas famílias de sangue, mas também para nós como família de Cristo, né? Amém? Então a gente vai abrir em Gênesis 49. Vocês estão ouvindo direitinho aí? Precisa falar mais alto? Como é que tá? Alguém sinaliza para nós aí, viu? Avisem aí se o áudio está ok. Então, Gênesis 49. Nesse capítulo de Gênesis, é o momento aí de Jacó antes da sua morte, né? Antes dele ser levado para Deus, e ele abençoou os seus filhos, né? Então, é a benção que ele fala de cada filho. Então, a gente vai ir lendo aos poucos, né, o que ele fala a respeito de cada filho. É interessante que é um momento que ele chama os filhos. No primeiro versículo, né, quando ele chama os filhos, ele fala assim: ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Então é um momento que ele abençoa os seus filhos, mas é um momento que ele também fala do futuro, tanto profetizando, né, assim como nós cantamos agora, né, profetizando sobre a vida dos seus filhos, também prefatizando, né, que falando o que acontece, o que iria acontecer de acordo com a conduta que os filhos já tinham, né, com a personalidade deles e a conduta deles. E aqui a gente consegue perceber, né, um pouco da personalidade dos filhos, da diferença, né, que eles tinham, né, dos temperamentos, e perceber como isso, né, influencia na dinâmica familiar e também no que Deus iria realizar por meio dessa família, né? Já que os filhos de Jacó são os que deram origem aí às 12 tribos de Israel, né? E que seriam ali ainda era uma família, né? Mas no futuro seria uma grande nação, né? Que seria o povo de Deus. Então, como a personalidade de cada filho também influencia nesse futuro que Deus tinha aí para eles, né? E nós que somos herdeiros também desse legado. Aí também, se meu pai quiser fazer alguma observação, né, o pastor. Não, tá tranquilo. Estamos no Gessel familiar, fica tranquilo, aqui é a conversa. Esse momento é importante, gente, até porque hoje estamos todos dentro dos nossos lares com nossas famílias, né? Então esses encontros que vamos ter nas terças-feiras vai sempre tratar de questões familiares. E isso vai dar oportunidade até para a gente, né, se ajustar melhor, para a gente poder também se entender melhor, para a gente poder afinar, né, nossa sintonia como família, né?
Vamos lá? Vamos ler, eu acho que a gente pode ler né, sobre cada filho e aí ir conversando, né? Ler e depois fala. Talvez a leitura geral é bom para o pessoal ter a visão total do texto, né? Pode Aí ser. depois a gente vai e conversa sobre aquilo que já leu, né? Tá bom, então. Pode ler. Que aí... Direto? Vou ler a minha versão é Almeida Vista e Atualizada. Tá bom. Bênçãos proféticas de Jacó. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais o mais excelente. Porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará nas praias dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso GCL. Estávamos fazendo ao vivo pelo Facebook, mas infelizmente caiu a conexão, ali a transmissão, então vamos dar continuidade através desse vídeo e encaminhar aí aos irmãos. Hoje nesse estudo, nessa conversa do GCL, a gente vai estar olhando para a família de Jacó, né, para os filhos de Jacó, cada um com a sua personalidade, com o seu perfil, com a sua conduta. E por meio aí dessa reflexão em cima da família de Jacó, pensar também em nós como família, né? Cada uma das nossas famílias, nós também como família de Cristo, e perceber, né, as diferenças entre cada um dos filhos, e como nós também temos as nossas diferenças, mas como Deus tinha um propósito para a família de Jacó, né, que veio de Abraão, Isaac e Jacó. Deus também tem propósitos para as nossas famílias, amém? E aí a nossa leitura é em Gênesis 49, do versículo 1 até o versículo 28. É o momento que Jacó, aí próximo da sua morte, abençoa os seus filhos e traz profecias também para a vida dos seus filhos. E aí a gente consegue perceber a partir daí as características dos filhos,
e consegue refletir também sobre as nossas próprias vidas e as nossas famílias. Então vamos lendo aos poucos aí sobre cada um dos filhos que ele abençoa e refletir sobre as nossas vidas também. Você lê, mãe? Lê do começo aí, lê até a parte de Rubem, aí a gente fala sobre isso. Deus chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Isso. Então, Rubem era o primogênito, né? E aqui a gente já percebe como era Rubem, né? Então, ele fala que ele era superior em honra, superior em poder, né? Tinha a posição de primogênito e faz uma comparação, né? Compara ele com águas turbulentas, né? Então, turbulento como as águas. Então, a gente conhece, né? E aí você pode também pensar, né? Quem na família, né, tem essa pessoa que tem essa personalidade, né? Que parece águas turbulentas, assim, né? A pessoa que né? Mais agitada. Mais agitada, né? Uma pessoa com uma presença forte, né? Que fala da força. Então ele era uma pessoa, né? Tinha uma presença forte na família. Mas, porém, né? Aqui mostra também o lado, né? Mostra o lado positivo e o lado negativo, né? Então, ele fala que ele desonrou a cama de seu pai, né? Então, foi um evento aí que aconteceu, ele tinha um problema nessa questão sexual e isso foi o que fez com que ele perdesse a posição dele da primogenitura, né? Então, perdesse os direitos dele que ele teria com primogenitura. Então, fala que ele já não será superior por causa desse problema, né? Então, ele não deixa de ser abençoado, mas não, né? Mas perdeu a possibilidade de viver a bênção no seu... Plenitude. Seria na plenitude, no formato original no qual ele estava designado. Então, e aí, né, a gente pode pensar sobre isso, né? Então, a gente aqui também tem, né? a nossa primogênita, né? Essa pessoa, né, que tem essa presença forte, né? A pessoa agitada e tal. Mas olha, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: todos nós temos virtudes e temos defeitos, né? E aqui o que acontece é que o Rubem ele deixou que esse lado dele, o defeito dele, estragasse o resto todo, né? E às vezes a gente tem algumas áreas que precisam ser tratadas por Deus, que essas áreas podem colocar a perder coisas bonitas da nossa vida, coisas que Deus quer fazer, né? Então eu acho que a grande lição, né, de Rubem aqui é que é um cara, tipo assim, ele tinha todo o potencial para acontecer, mas deu errado porque ele deixou, no caso dele era a área o descontrole sexual, que ele chegou, né, a cometer o pecado, né, sexual na cama do próprio pai, né? Então, e isso fez com que ele perdesse até sua posição, né, de líder, né, entre seus irmãos. Então é uma coisa para a gente parar e pensar, né? Ou seja, às vezes, numa família tem pessoas com muito potencial, mas esse potencial para acontecer tem que tomar cuidado para que algo não ofusque isso, né? Então, quantas vezes, né? Acho que toda família tem isso. Aqui a gente olhando, aqui a gente percebe isso. Sempre vai haver potencial, mas vai haver também nossos defeitos. E é aí que Deus tem que trabalhar, aí que a gente tem que dar lugar ao Espírito Santo, para que os nossos defeitos, nossos lados mais difíceis, né, não ponham a perder, né, o que de bom Deus tem para fazer na nossa vida. Eu acho que também a forma como é colocado aqui a personalidade de Rubem, né, dá a entender que ele era uma pessoa impulsiva, né? Uma impulsividade, né?
essa questão das águas. E essa impulsividade, ele deixou ela também levar ele dominar ele na área que era perigosa, né? Na área sexual. E o fato dele ter perdido também essa posição dele é um desarranjo familiar, ou seja, isso afeta toda a família, né? Então não é uma coisa só dele, mas só ele se prejudicou, mas ele causou um desarranjo na ordem familiar ali também. Então, a gente lembrar também que isso atinge toda a família, né? Então, quando a gente acaba saindo do nosso propósito e nos deixando perder, nos deixando levar, isso também se reflete na nossa família. Até lembrando também que nesse ano, uma das nossas bandeiras, né, que está na nossa visão para este ano, é que sejamos membros saudáveis, né, das nossas famílias, né? Pode seguir. Vamos próximo. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Isso. Então, aqui falando de Simeão e Levi, e aqui a característica que, né, se destaca é a violência, né? Eles eram pessoas, né, enfurecidas, né? Então... E são os únicos que aparecem juntos, né? Os outros irmãos são todos citados individualmente. Eles são citados juntos, né? Eles tinham aquela coisa, eles se associavam, né, para fazer as coisas, se juntavam para fazer as coisas. O problema é que as coisas que eles se juntavam para fazer não eram boas. Farra do boi, né, fazer maldade com o animal. Acho que eles cresceram nessa dinâmica de maldade e depois acabaram se tornando pessoas violentas, né? Então, aí... Pessoal, pode falar, viu? Aqui é o Gessel. É que nós temos 2 batistas aqui e 3 wesleyanos, né? Então elas têm toda a liberdade, porque em Cristo nós somos um só. E na família também, né? Na família também. Somos nossa família. Então, Simeão e Levi. Simeão e Levi, né? E aqui também traz uma mensagem mesmo de se afastar, né? Eles causam um afastamento, né? Porque ele fala, eu não posso entrar no conselho deles, quando eles se juntam para fazer maldade. Não entra na deles. Exatamente. O que Jacó, o conselho que ele coloca é esse, é que quando eles se juntam para fazer maldade, né, tem que ficar longe disso. Então eles acabam também causando o afastamento da família, né? Aqui está fazendo menção a uma parada que aconteceu, entende? A irmã deles, ela foi estuprada por um cara. E aí o cara, ele se arrependeu do que fez. E ele então, ele volta, ele quer consertar, ele quer assumir a moça como esposa. Mas esses 2 aí, Simeão e Levi, ficam na deles, quietinhos. E aí, uma das coisas que precisava acontecer é que houvesse a circuncisão, para que eles se tornassem também parte do povo ali de Deus, né? Família de Jacó. E aí quando aqueles homens, né, aquela cidade inteira é circuncidada, aí Simeão e Levi aproveitam que eles estão operados, né, e não tem força, não tem como lutar, e matam todos aqueles homens daquela cidade, né? Então realmente eles liberaram, né, uma atitude violenta, extrema, né, e vingaram uma coisa que na verdade estava sendo consertada, né? A pessoa se arrependeu, voltou atrás, assumiu a moça, né? E mesmo assim eles mataram aquele rapaz e todos os homens daquela cidade. Então, uma crueldade desproporcional, né? Eles tinham, né? Houve redenção, né? Porque Levi depois foi quem deu nome à tribo, né, dos sacerdotes do povo de Deus. Então aqui também existe um rasgo assim de esperança, né? Existe uma fresta aí de luz, né? Que mostra também que Deus ele restaura, que Deus muda também
a história, né, das pessoas, né? Isso é importante também a gente entender. Porque às vezes a gente pensa que tem alguém na família, alguém problemático lá, às vezes não é um filho, mas às vezes é um primo, é um tio, é um parente, alguém que está envolvido com problemas ou está nas drogas, e alguém começa a pensar que não tem jeito, né? Mas é bom a gente lembrar que o cara aí da farra do boi e da vingança também foi aquele que Deus mais tarde usou para servir de base para a tribo, né? Que foi a tribo sacerdotal de Israel, que são os levitas, os levíticos. Né? Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Esse é o certinho da família. É. Quem é o certinho aqui? todos os dedos apontam. Né? Por isso que né, os teus irmãos te louvarão. Né? Então, Judá se tornou líder, né? Quando você lê, por exemplo, a história de José, depois, você vê que sempre é Judá que fala em nome da família. Sim. Ele é que fala bem, ele sabe se pronunciar de uma maneira equilibrada, ele sabe conversar, sabe tratar, né? E ele era uma pessoa também, assim, que ele gostava de tudo certinho. Diz ali, olha que coisa, gente, negócio de louco, né? Olha só, pessoal. Diz que até quando ele ia amarrar o jumento dele, ele procurava a cepa, o pedaço de pau mais bonito que tivesse. Ele não amarrava em qualquer toco, não amarrava em qualquer árvore, não. Ele ficava procurando qual que era, né, o tronco mais bonito para ele amarrar o jumento dele. Né? Então, aquela pessoa que gostava de tudo certinho, tudo no lugar. Né? E geralmente tem na família alguém assim, né? Alguém que é mais exigente, gosta de tudo ali na linha, o que cobra mais, né, dos outros. Espera aí, gente, não é assim não. Ó, espera aí, o horário, e não sei o que. Tal. Então tem aquele, né, que faz esse papel de Judá, né? De certa forma ele pegou meio que o papel de primogênito de Rubem? Parece que ele assumiu essa liderança, porque depois a gente vê, lembra quando os irmãos foram negociar com Sim. José, até sem saber quem ele era ainda, né? sempre era ele que falava, em nome da família. E dele veio, né, a descendência real, verdade, né? Jesus, então, leão da tribo de Judá. Exatamente. Né? Jesus veio da tribo de Judá. Que era a tribo líder. Quando ia para as guerras, a tribo de Judá ia à frente. Né? Porque a palavra Judá também se relaciona ao nome louvor no hebraico. Né? Então era aquela tribo líder, a tribo que comandava, né? Nos momentos difíceis. E esse nome que Jesus, esse título que Jesus recebeu, é porque eles tinham uma bandeira, um estandarte que era em forma de leão, a tribo de Judá. Então por isso que foi chamado Jesus o leão da tribo de Judá. Né? Então, é interessante. Ele chama Judá de leão, né? Porque fala como que ele é como um leão. Postura, né? Postura dá essa ideia do, né? E fala da elegância, né? Ele era elegante, né? Olha, né? Ele tinha essa postura, ele se assenta se como um leão, curvava, deita-se como leão, né? O leão faz aqueles movimentos garbosos, né? Ele se assenta assim, olhando, né? Numa posição ereta. Então, tem a ver com essa apresentação dele também, né? A postura dele. E né? a autoridade, né? E os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Então mostra claramente que ele se torna o líder, né? Sobre os irmãos. E tem a promessa, né? Essa promessa aqui é legal também, né, gente? Porque quando diz aqui, até que venha Siló, no versículo 10, então o cetro não se arredará, ou seja, essa tribo que veio, né, inspirada em Judá, ela se tornaria a tribo líder, até que viesse Siló. Siló significa o enviado. É um título de Jesus. Siló é Jesus. Então falou assim, ó, vocês vão ser líder. Até Jesus chegar e ele então assume. E realmente, ele é o nosso rei, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aí ele veio
e tomou a frente do povo. E Jesus, né? ele é o fim da linhagem, né? Justamente. Porque foi uma linhagem de reis e tal, e quando chega em Jesus, a partir de Jesus nós fazemos parte, né? Quem não é, mesmo quem não era judeu, passa a fazer parte dessa família, né? É verdade. Então, na Bíblia fala que nós somos herdeiros de Abraão, inclusive, Verdade, né? Então, por meio disso, nós nos tornamos parte dessa linhagem. Então, Jesus é tipo, o último da linhagem de sangue, né? Digamos assim, da linhagem. E porque a partir dele nós nos tornamos também herdeiros, né? Verdade. Realmente, esse filho ele é realmente assim, diferenciado nesse aspecto, né? Ele era uma pessoa muito saudável, né? Diz que os dentes dele eram brancos como leite, escovava o dente muito bem, né? Nós temos que saber qual era o dentifrício, né? Qual era a pasta de dente que Judá usava, né? Tá bom. Aí vem Zebulon. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Aí tá trazendo a questão do, né, do que ele herdaria, do que viria, né, em relação à tribo, né. Uma profecia a respeito do futuro da descendência dele. Na verdade, a tribo de Zebulon, ele se instalou no litoral da Palestina, né? E eles se tornaram navegadores, negociantes, né? Tudo que era produzido em Israel, trigo, era trazido para a tribo de Zebulon e dali que eles então levavam, né, pelos mares, né, mundo afora. Então, acho que tem a ver com essa personalidade corajosa, aventureira, né? Quem sabe também é aquele da família que sabe negociar, que sabe ganhar dinheiro, que sabe, entende? Sempre tem alguma ideia, né, legal nesse sentido, né? Então é interessante. Zebulon de negócio. Justamente porque eles produziam tudo, mas como vender? Como levar isso? Era através de Zebulon que escoava essa produção, né? E é legal aqui porque aqui também ele fala o que vai acontecer, né? Mas ele não explica como, não fala, então, Zebulon, você vai fazer isso, 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 porque aí você as suas terras vão ser um porto. Ou seja, ele já tinha personalidade, ele já era a pessoa que estava preparada para fazer isso acontecer, né? Então, Jacó tá falando que aconteceria, né? Tá profetizando que aconteceria, mas porque Zebulon já tinha o que precisava para isso acontecer. Verdade. Estava pronto. Verdade. É isso. Para desenvolver essa visão, né? Aí fala de Issacar, versículo 14. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. É uma crítica aí, né? Ai. Porque o Issacar era o cara que tinha dúvida. Ele era ruim de tomar decisão. E agora, José? Vou perguntar pro próximo, e agora, José? Não chegou em José ainda. Então, aqui diz que ele ficava entre dois fados, não sabia qual que escolhia. Poxa vida, hein, Guida? Agora sobrou para nós. Sobrou para nós. Qual camisa? Qual que eu vou vestir? Que eu vou tal, né? Então ele tinha essa coisa, a personalidade dele. E aqui ele era indeciso, é essa palavra que você falou mesmo. Ele era indeciso. E uma coisa que fala aqui também, que é interessante, que ele era forte, né? Mas ele preferia servir, fazer o serviço pesado. Entende? E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. E abaixou o seu ombro para acarretar ou para receber a carga. E serviu debaixo de tributo. Então, na verdade, é aquela pessoa que prefere serviços, não aquele que você tem que pensar demais, tomar as decisões, liderar, comandar. Não, ele é o que é liderado. O que não é um defeito. Não porque é. as coisas não vão funcionar se só tiver líder. Você tem executivo, né? Não adianta só ter legislativo e judiciário, né?
Tem que ter quem executa, quem faz. Então ele abaixava o ombro e falava qual que é a carga que tem que carregar. Sim. Entende? E ele carregava. Então ele era muito mais de fazer as coisas, de realizar, de estar na ponta do processo produtivo, né? Do que aqueles que tinham que programar, planejar. Mas também porque né? era bom e era tranquilo. Justamente. Ele fala, o repouso era bom, a terra era deliciosa, não era um fardo que ele estava sofrendo ali. Justamente. Ele optou por ficar ali porque ele fazia o Mas trabalho, mas era talvez, tranquilo. também, né? Mas era de boa. Ele gostava de ficar realmente na zona de zona de conforto, conforto. né? Mais tranquilo. O que tem para fazer? Alguém me diz o que eu tenho que fazer, que eu faço. É mais ou menos assim, entende? Aí na sua casa você também já deve estar pensando, né? Quem que é esse aí, né? Às vezes eu falo isso, né? Às vezes eu falo, alguém me fala o que vai comer. Eu falo, então, vocês decidem, eu só como. E às vezes para fazer também, né? Pra fazer. Alguém resolve o que vai Alguém me fazer. fala Aí eu vou lá e alguém fala faço. que fazer, eu só faço. Eita, Jesus. Vamos lá. E Fala, depois Deus. vem Fala, Jeová. Vai lá. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Dan se tornou a tribo, gente, de onde tinha os juízes de Israel. Os grandes juízes vieram dessa tribo. Né? Se não me falha a memória, Sansão, o pessoal era dessa tribo de Dan. Eram descendentes de Dan. E quem eram os juízes, chamados juízes? Eram os resolvedores de problemas de Israel. Tinha uma guerra, os juízes comandavam. Tinha que tomar alguma decisão difícil, os juízes comandavam. E Dan, ele tinha essa capacidade, né? Um resolvedor de problema. Quem que é o resolvedor de problema na família? Quem é que entra na parada e faz a coisa acontecer? A mãe. Essa aqui acho que é a nossa Dan, hein? E A a Ju, ausência dela. ela tem esse negócio, né? Ela, né, quando tem que resolver, ela tem uma visão clara, né? Ela consegue resolver as coisas mais eficientemente do que a maioria de nós, né? Administrador. É verdade. Agora aqui é o seguinte, como eu falei, vai mostrando, aqui gente, obviamente a gente vai se identificar com algumas coisas, né? Mas no caso do Dan, o Dan mostra um defeito dele aqui também. O Dan diz que ele era como uma serpente junto ao caminho. Ele ficava de boa. Vamos dizer que alguém ofendeu o Dan, correto? Ele ficava quietinho. Ele ficava como uma serpente. Aqui diz que quando o cavalo passava, ele não atacava o cavaleiro. Ele mordia o pé, o tornozelo do cavalo. Aí o cavaleiro caía. Né? Então o Dan é aquele cara que sabe vingar estrategicamente. Não é a mamãe não, hein? Não é a mamãe não! Aí, então é interessante isso nele, né? Ele fala assim, não, o cavaleiro não vai saber nem que fui eu. Eu vou picar o calcanhar do cavalo. O cavalo é que o derrube, né? Então é interessante, né? E o legal, gente, da gente ver nesse texto, é que Deus não esconde, né? Os defeitos das pessoas. Sim. E isso é um consolo para nós, porque todos nós temos defeitos. Então isso é tão bom. E também, como a Guida até colocou no começo, com tudo isso aqui, eles estavam todos dentro do propósito de Deus. Deus trabalhou na vida deles, Deus usou diversos deles de diversas formas. Né? Isso é muito legal para a gente entender. Que a gente tem que trabalhar essas dificuldades que a gente tem, mas elas não são impedimento do grande propósito de Deus nas nossas vidas. Né? Vamos lá. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Poxa, Gade é o guerreiro, né, gente? É o cara da guerra. Diz que uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Ou seja, é um camarada persistente que ele luta até vencer. Mesmo que ele seja pego por uma situação, ele vai enfrentar, ele enfrenta essa situação, entende? E ele consegue criar estratégias, ele consegue criar formas para poder reagir diante das situações. É muito legal. Esse cara aqui, gente, não ia cair em depressão nunca, esse cara aqui, entende?
Porque ele tem uma coragem incrível para enfrentar os problemas. Ele não fala assim, não, vixe, não tem como resolver isso. Ah, essa batalha está perdida. Para Gade, não tem batalha perdida. Entende? E aqui diz que ele vai acometer por fim, ele vai prevalecer por fim. Né? Então ele vai lutando, ele vai insistindo, ele vai batalhando. É muito legal ver isso, né? Sim. Na vida tem muita coisa que a gente só vai alcançar batalhando, se a gente não desistir. É interessante que as pessoas que têm tido aí êxito, né, grande sucesso, e às vezes as pessoas só veem essas pessoas quando estão no pico do sucesso, quando elas estão no auge, no apogeu. Aí quando você vai observar a trajetória, gente, olha, um dia desse minha esposa falou daquele filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade, A Procura da Felicidade. Meu, realmente aquele filme ali, vários momentos você dá vontade de sair, não quero mais esse filme. Esse cara, A gente desiste, a gente não, tá assistindo. a gente está assistindo e desiste de ver o cara vencer. Vai dar certo não. Dá tudo errado, as máquinas perdem, tudo que ele vai tentando, mas no final ele consegue. Por quê? Porque ele é um cara correto, ele é um cara sincero, é um cara que está lutando de maneira honesta na vida dele. E então ali é uma mensagem, né? Que essa persistência, ela, ainda mais nós que temos Deus. Sim. A nossa perseverança nos propósitos nos leva a vencer. Né? E a gente deve confiar nisso. Né? E Gade aqui é o filho que é esse batalhador que não desiste e batalha até vencer. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Tem gente batalhando aí, né? Aqui na nossa família mesmo, né? Sim. Batalhando, a gente está numa época difícil, né? As meninas agora estão batalhando por um emprego, né? Um trabalho, né? Aliás, Se alguém tiver alguma oportunidade A Agnes batalha muito, né? Trabalha aí, agora fazer merchandising, né? com procedimentos de beleza facial, isso, cílios, sobrancelhas, maquiagens, depilação com linha e afins. E ela batalha. Trabalha por São Paulo inteiro, vai lá, vem cá, corre o tempo todo, sai cedo, volta tarde. Então, mas eu tenho certeza Agora não, que toda né? essa batalha Agora eu tô em casa, viu? vai trazer uma grande vitória, menos esses dias. Né? Tá bom. Bom, depois de Gade vem Azer. O seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Não, porque já cozinha. Azer, essa tribo aí, foi a região que mais plantava trigo e produzia, então, o melhor pão de Israel. Eles até exportavam trigo, né? E eles faziam o melhor pão, tinha a melhor receita de pão de Israel. Então aqui diz que de Azer o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Até os reis apreciavam, né? O produto de Azer, né? Então é muito legal isso. Aqui está mostrando alguém que trabalha bem no que faz. Sim. Que faz e faz bem. E é reconhecido por isso. Justamente, isso é legal. Porque tem pessoas que fazem um monte de coisas, mas não fazem bem as coisas. É sempre mais ou menos. Né? E a tribo de Azer, ou Azer, ela se dedicou à plantação do trigo e à produção de pães. E eles faziam isso com tanta excelência que era apreciado até pelos reis. Então mostra isso pra gente, né? Que mesmo que a gente não faça um monte de coisas, a especialidade deles era pães, mas era o melhor pão de Israel. E o melhor pão do mundo antigo. Muito bem. Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas. No meu diz que por isso faz festa. Olha que legal. Eu Sabe falo isso isso aí? também. Na NVI? Na NVI. Olha, que legal. É a alegria, é o... Deixa eu ver o que a gazela faz no meu. Ele também faz. A gazela é um bichinho que ele anda pulando, né? E ela fica assim, tem um bando, ela fica mexendo com as outras, entende? Então, Festivo. Né? festivo. Aquela pessoa da casa, da família, que brinca com todo mundo, que cutuca, né? Que te acorda fazendo gracejo, né? Então, é festa, né? É a pessoa que festeja tudo. E eu acho muito legal isso, né? Será quem é, né, Agnes? Quem será? obviamente. Né? A Naftali da nossa pessoa casa. que do nada soube uma risada. Não, e o legal é que tudo é celebrado, né? O legal é isso. Uma comidinha gostosa é celebrada. Um café fresquinho, quentinho é celebrado. Né? Sabe? Hoje,
qualquer coisa gostosa, né? É lembrado, é celebrado, pequenas coisas, uma lembrança, um elogio que você faz, Naftali celebra. Bom, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. José. Então, esse é o cara, né, gente? A gente percebe o seguinte, que dentre todos que foram citados até aqui, só falta mais um, né? José é aquele que era mais espiritual, é aquele que tinha uma vida de comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, essa intimidade dele com Deus, era a base da vida dele. Você pensa assim, como é que ele aguentou as coisas que ele passou? Né? Ele foi incompreendido pelos irmãos, ele foi lançado, né, num buraco, num poço, que segundo aí os estudiosos, era de forma garrafal, né? Ou seja, começava estreito e depois alargava. Ou seja, quem caía num poço daquele não tinha como sair nunca. Né? E depois ele é vendido, né? Ele é tirado, mas é vendido pelos irmãos, né? Por uma ideia, né, do líder Judá. Né? E você pensa, como é que tudo isso, aí ele vai para o Egito, ele fica preso. Né? Mas ali, preso, ele influencia, ele começa a ter revelações de Deus ali. Né? As pessoas se esquecem dele, ele fala, lembra de mim quando você sair daqui, mas as pessoas se esquecem dele. Mas Deus nunca esqueceu dele, porque ele tinha uma comunhão com Deus. E Deus então o leva a se tornar ali, né, o vice-regente do Egito, como se fosse um vice-faraó. Né? E tudo que acontece, parece que essa presença de Deus. Eu queria até dizer uma coisa aqui, que me chama a atenção nesse texto, que fala que o arco dele foi sustentado pelas mãos do valente ou do poderoso de Jacó, que é o próprio Deus. E a ideia hebraica desse texto é como se ele estivesse com a mão ali no arco, né, mirando com o seu arco, e a mão de Deus segurasse na mão dele. A mão de Deus firmava o arco, e a mão de Deus o ajudava a puxar a flecha e a segurar firme para acertar o alvo. Né? Eu acho que isso resume a vida de José. Deus sempre esteve presente em tudo que ele fez. Essa comunhão foi o que sustentou o tempo todo. E ele alcançou seus objetivos porque a mão de Deus estava ali firmando. Tudo que ele estabelecia, tudo que ele fazia, Deus estava presente, Deus honrava. Né? A mão de Deus era sobre ele. Né? É uma coisa que chama muita atenção. Eu achei interessante a bênção, né, sobre a vida dele. Então, que o pai fala, bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos dos seios e da madre. Que são bênçãos muito especiais, né? E fala, acima de tudo, fala, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Então, a bênção sobre a vida do pai, né? E ele estava abençoando, a bênção que eu estou te dando vai exceder a bênção que eu recebi, né? Então, ele foi bem abençoado, né? É verdade. Eu queria destacar ainda aí essa questão, no final do versículo 26, diz que essa bênção toda aí foi sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ou seja, essa experiência de ter sido separado, vendido, isso podia ter causado nele um sentimento de vingança, que quando ele teve a oportunidade de se vingar, talvez fosse outra pessoa que não tivesse essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, teria talvez realizado um banho, né, promovido um banho de sangue. Né? Mas não, ele foi capaz de perdoar,
ele amava os seus irmãos, tanto que quando ele se revela, quando ele vê os seus irmãos ali, eles não sabem quem é ele ainda, a Bíblia diz que ele chorou muito. E aí, quando ele vê os irmãos, a esperança volta e ele quer ver, ele quer de toda maneira ver seu pai, né? Então, que lindo, né? Ver alguém que, por causa da sua comunhão com Deus, superou traumas, injustiças, né? Feridas foram superadas por causa dessa comunhão que ele tinha com Deus. E eu queria profetizar isso também, que nas famílias, você que nos ouve, nas nossas famílias, em nome de Jesus, feridas, mágoas serão superadas, serão perdoadas por causa da presença de Deus conosco, né? Ele nos dará graça para superar todas as situações, né? E também quando aqui no 22 que compara ele com a árvore, né? A árvore frutífera à beira de uma fonte, Olha, né? Que a fonte é próprio Deus, né? isso. E os galhos, cujos galhos passam, na minha versão, passam por cima do muro, né? Então, como essa comunhão com Deus permite que ele cresça de uma árvore frutífera, só que os frutos dele vão exceder os limites, né? É verdade. Os muros, né? Então, e ele foi o que foi para o Egito como escravo, mas lá ele deu frutos, né? Fora das terras do seu território, né? Em outro território ele ainda deu frutos para Deus. Então ele foi além dos muros, né? E a questão dos filhos, né? Dos Também. filhos, exatamente, né? Ele não tem uma tribo de José, como tem a tribo, né, de Zebulon, de Naftali, de Judá. Não tem uma tribo de José. Mas essa bênção veio sobre os filhos dele. Exatamente. Né? Os filhos, né, do Egito, né, nascidos em terra estrangeira, mas se tornaram herdeiros, né? E tem até Jacó até os abençoou. Eu peguei um trecho aqui, que é no capítulo anterior, no 48, ele fala assim, ó. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Glória Efraim e Manassés serão meus, como são meus Ruben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome de seus irmãos para receberem sua herança. Então, Jacó os abençoou como se fossem seus Glória próprios a Deus. filhos, né? Eles receberam. E é por isso, então, que ao invés de ter uma tribo de José, nós tínhamos 2 tribos que unidas formavam uma, né? Meias tribos que formavam uma, que foi a tribo, então, de Efraim e a tribo de Manassés. Glória a Deus. Vamos lá? Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. Está comparando como o lobo, né? Que aqui diz que ele despedaça a presa, pela manhã ele comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Então, o Benjamim é aquela personalidade que ele sabe a hora certa de fazer as coisas, entende? Ele primeiro despedaçou, ele sabe que pode juntar outros ali querendo, né, participar da sua presa, né? Então ele despedaça, ele come, né, a presa, uma parte, ele sabe o que ele pode distribuir, mas ele guarda também, porque depois ele pode comer novamente, né? Então é interessante, né? Talvez aquela pessoa que sabe programar, planejar, sabe distribuir, né, corretamente. E uma coisa legal, que a presa é dele, mas ele é capaz de repartir, né? Então isso é legal também. Tem gente que pensa muito nele só, né? É bom administrador. E Benjamim, ele tem essa marca aí, que sabe administrar bem, né, as coisas, né? Quem é o melhor administrador da sua casa? Quem são os nossos aqui melhores? Eu creio que aqui, o top aqui é a Ju, a Axa também. A Axa também, ela tem essa coisa também, né? Não, e a Axa, eu acho que ela também tem E ela é mais nova, Benjamin. ela é a mais nova.
ela é a mais nova, mas ela tem boas palavras, bons conselhos em momentos de crise. Né? É interessante, ela é boa nisso. De palavras. Comida não é não. Bem, e aqui diz que todos eles foram abençoados, né? 28, que é o que finaliza. São essas as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Eu achei isso bem legal, até tinha anotado aqui no início. A Águida tinha falado, né? Que é a bênção profética, né? Que algumas falando de coisas que iam acontecer, e prefáticas, que são que você, como pai que conhece seus filhos, falando de acordo com a personalidade de cada filho, né? E aí esse finalzinho que fala assim: a cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia, né? Que havia uma bênção especial, individual e personalizada, em nome de Jesus. Né? Então, assim, essa bênção é sua. Olha, ela cabe em você, ela é específica para você. Essa bênção é para você. Amém. Dos fortes e fracos. Mesmo no começo lá, que falou de Rubem, né? Que era daquele jeito e acabou meio que perdendo um pouco da bênção, não perdendo, é que ele poderia ter sido o primogênito, ele desfrutava de todas as benesses de ser o primogênito, mas ele se deixou dominar por uma parte ruim da personalidade dele e meio que perdeu, tanto que a gente viu depois que Judá provavelmente assumiu a posição que seria de Rubem, né? Mesmo assim, cada um recebeu a bênção que lhe cabia. Né? Não é que, então o Rubem, Judá entrou no lugar do Rubem e recebeu a bênção. Não. A bênção de Rubem é a bênção de Rubem, a bênção de Judá é a bênção de Judá. Independente, né, do que aconteceu, ele acabou recebendo a bênção dele mesmo. Então, existe uma bênção específica e personalizada para cada um de nós. Né? Amém. Viu, filhas? Amém. Tomem posse dessa Amém. verdade aí, Amém. viu? Em nome de Jesus. É isso, né? Então, essa reflexão pra gente também lembrar. E é interessante a gente ver como, conforme, né, as coisas foram acontecendo, cada um tinha o seu lugar no povo, né? Nas tribos, e viria ser o povo de Deus, né? Então, como é importante que essas bênçãos que eles receberam também, apesar de eram individuais, mas eles viverem essas coisas tinha influência na família como um todo, né? Então, e falar muito, por exemplo, de um servir o outro, de um ser uma liderança do outro ser uma liderança sobre os outros. Então, como isso influencia a família inteira, né? Então, para que as bênçãos que Deus tem para a nossa vida também têm influência na nossa família, né? Então, nas nossas vivências. Transbordam, né? Ao seu redor, assim, né? E é interessante que eles tinham muitas diferenças, né? E Deus não tem interesse que a gente seja uniforme, que a gente seja tudo igual. Né? A gente vê isso quando Jesus escolhe os seus discípulos, né? Sim. Então ele podia falar, não, então porque ali, né, era família, eles eram diferentes mesmo, nasceu desse jeito, não tem muito o que fazer, tem que aceitar. Sim. Mas agora que eu vou escolher tudo certinho, do meu jeitinho, não, né? Jesus não fez uma escolha uniforme nos seus discípulos, eles eram muito diferentes, né? Com planos de fundo de vida diferentes, com vivências diferentes, com defeitos, né? Com qualidades diferentes, com mentalidades diferentes. Sim. Então, Deus, ele entende que nós somos diferentes, ele quer nos usar e nos abençoar sendo diferentes, né? E que nós sejamos bênção na nossa família, né? Então, isso aqui tudo, eles todos juntos, eles cooperaram para formar esse povo, e com a gente também é o mesmo, né? Deus continua fazendo essa obra, né? Através das nossas vidas também, das nossas famílias. E a gente tem que amar as nossas diferenças, nos ajudar, né? A crescer,
a melhorar, a evoluir, e entender que cada um tem seu lugar também, né? Então, aquele que tem uma posição mais de liderança não quer dizer que ele é melhor ou que o outro é menosprezado. É que nós temos lugares diferentes, né? Personalidades diferentes. E Deus nos abençoa todos como somos, né? Deus ama o que a gente é. Amém, glória a Deus. Amém. Pessoal, esse foi o nosso GCEL Família. Semana que vem tem mais. Hoje tivemos alguns problemas técnicos, mas continuamos aqui gravando. E você agora tem acesso, né, à nossa reunião. E eu sei que a sua reunião também, aí na sua casa, foi uma bênção. Compartilhe conosco, né, enviando imagens, ou compartilhando através de comentários. E aqueles que são lá da igreja, que estão nos grupos, né, da Igreja Metodista Wesleyana em Vila Medeiros, podem também lá nos nossos grupos enviar a foto da sua família, o testemunho. E certamente foi um dia muito abençoado. Vamos orar agora, encerrando. Pai Santo, obrigado, ó Deus, pela nossa família, Senhor. Obrigado, ó Deus, por cada família que hoje participou conosco desse GCEL Família. Nós vimos hoje na Tua Palavra que o Senhor tem um propósito com a vida de cada um de nós. Que nenhum de nós é perfeito, temos virtudes, temos defeitos, mas devemos basear nossa vida, como fez José, na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com Deus. E aí Deus vai estar trabalhando em tudo na nossa vida. E aí poderemos ser como um ramo frutífero, que dá frutos, que realmente na vida cresce, avança em todas as direções e expressa essa comunhão com Deus a cada dia. Nós te louvamos, Pai, e com todas as nossas diferenças, nós nos amamos. Obrigado, ó Deus, por nossas famílias. Que esse tempo que estamos ficando juntos em casa seja usado por Deus para afinar nossa comunhão, que nós possamos crescer como família e possamos nos estimar, valorizar, ó Deus, porque foi Deus quem nos fez família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Valeu. Glória a Deus.